E aí, galera! O Flamengo intensifica sua preparação para a grande final da Copa do Brasil, e a atmosfera no Ninho do Urubu é de total foco e concentração. A prioridade é manter um elenco fisicamente preparado e mentalmente focado, ajustando os últimos detalhes para enfrentar o Atlético Mineiro em um duelo de alta intensidade. Vamos ver o que a imprensa está falando sobre o jogo. Não se esqueçam de curtir, comentar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Tudo sendo preparado para Atlético Mineiro e Flamengo, decisão na Arena MRV. E agora, os detalhes, as particularidades aqui no Jogo Aberto. Beleza, Ronaldão? Meu Deus. Fui despedido? Cadê a mesa? Caiu, pai. São os últimos 90 minutos para escrever uma história eterna. A maior satisfação é eu poder ter a chance de correr atrás desse título, que ano passado ficou para trás. Vamos correr igual cachorro. Não vamos deixar os caras pensar com a bola, vamos ser ousados. Vamos botar os caras pra correr errado. Vamos lá, gente. Bora. E a história dos primeiros 90 minutos é marcada e muito pelo ressurgimento de um herói. Com apenas uma bola na rede nas últimas 14 partidas, Gabriel Barbosa mostrou na final por que seu apelido é Gabigol. Foram 2 gols do atacante e outro de Arrascaeta. Feliz, graças a Deus. Deus me abençoou a equipe. Que bom que a gente fez um grande jogo, uma grande vitória. 2 gols de vantagem no marcador em busca do penta da Copa do Brasil. E olha, são 2 graças ao esforço de Allan Kardec. Tudo que eu passei, se não fosse pela minha esposa, pelas minhas filhas, os meus pais, com certeza eu não estaria aqui. Em alguns momentos eu pensei em desistir. Elas não deixaram que eu desistisse. Que ano para Felipe Luiz. No espaço de pouco mais de um mês, assumiu o Flamengo, colocou o rubro-negro na final da Copa do Brasil, construiu uma vantagem pra lá de expressiva e está a 90 minutos de levantar a sua primeira taça como técnico. Estou vivendo tantas coisas esse ano que já não sei mais o que passa na minha cabeça. Eu não consigo olhar muito longe porque na minha visão eu vou jogo a jogo. Jogo a jogo, e essa camiseta ela pede ganhar, e atrás de vitória e tentar ganhar e acostumar a ganhar. É isso que eu quero. Já o Galo tem o retorno de Bernard, recuperado de um rompimento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Mas talvez a maior fonte de esperança está na memória do torcedor. 5 de novembro de 2014, semifinal da Copa do Brasil. O Atlético precisava de fazer 4 gols para passar de fase. Carlos, Michael Suel, Dátolo e Luan, o menino maluquinho, aos 39 do segundo tempo, colocaram o Galo na final. A torcida que acreditou foi recompensada. Este será o primeiro jogo de volta de uma final dentro da Arena MRV. De um lado está a massa alvinegra, que acredita na virada e sonha em levantar o seu primeiro troféu na nova casa. E do outro, um elenco rubro-negro, repleto de estrelas e que pode fazer história na casa do rival. O provável Galo vai a campo com Everson, Lianco, Batalha e Alonso na zaga, Scarpa, Otávio, Alan Franco, Zaratio ou Rubens e Arana, Paulinho e Hulk fecham o ataque. Já o Flamengo deve ter Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na zaga, Pulgar e Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique ou Michael, com Gabriel Barbosa de centroavante. Quando o apito final for dado, uma das torcidas deve cantar Vou Festejar, de Bete Carvalho, na Arena MRV. Só falta descobrir quem não vai ligar e quem vai chorar. Quem conquista a Copa do Brasil é a pergunta da pesquisa do Jogo Aberto nessa sexta. Por enquanto, o Flamengo vai levando a preferência do nosso público com 66,09%. O Galo tem 33,91%. Isso espelha também a opinião de vocês, hein, Capelanes? Com certeza, porque o Flamengo é muito consistente. Eu tenho uma opinião aqui, que no futebol é o seguinte, vocês que jogaram bola podem falar melhor que eu. Tem jogador que derruba treinador. Para mim é muito claro que os jogadores do Flamengo derrubaram o Tite. Para mim é muito claro. Para mim, tá? Ah, mas embasado em quê? Os caras não correram, não correram quando precisavam correr. Tudo bem que era um time que não tinha tanta organização. Em muitos momentos você percebia que o próprio Tite tinha boas ideias, só que a execução não era bacana. Vou dar um exemplo aqui. Ele conseguiu reinventar o futebol do Léo Ortiz, colocando para jogar como volante, jogando muito.
Aí, no momento decisivo, não coloca o jogador para atuar. Então, assim, eram algumas incongruências na cabeça do Tite que não batiam no campo de jogo com aquilo que a gente esperava. Um elenco milionário, uma torcida que criou uma expectativa gigantesca nessa temporada com o título de Libertadores que não veio. Agora, 3-1 para conseguir reverter, nada contra o Galo. Mas se você for analisar o nível de futebol jogado, o Flamengo é um time tão consistente quanto o Galo, tão bom quanto o Galo, com uma grande vantagem e, acima de tudo, é um time equilibrado. Tem uma ótima defesa e dificilmente o Flamengo não faz pelo menos um gol jogando fora de casa. Então, para mim, entrega a taça, a faixa no peito do Flamengo campeão. Sgarbi, terminar o ano com uma Copa do Brasil e com um campeonato estadual, tá bom também, né? Tá bom, Rei. Em diversos momentos a torcida do Flamengo não ficava feliz com essa situação, como foi com o Dorival, por exemplo, que ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e ficou aquela questão de que, terminou o ano jogando mal. Deixaram ele embora, né? E daí foi pro São Paulo ganhar a Copa do Brasil em cima do Flamengo no ano seguinte. Então, é um absurdo. Mas, tendo em vista da forma que foi esse ano, para mim é excelente acabar a temporada com uma Copa do Brasil. Porque foi um ano turbulento, todo mundo esperava um Tite indo bem no Flamengo, não deu certo. Aí chega um Felipe Luiz, ídolo, jogador que conquistou títulos com o Flamengo. Vai conquistar uma Copa do Brasil agora, ainda mais da forma que foi o roteiro, né? Gabigol, um jogador muito questionado, que não vinha rendendo, não vinha jogando com o Tite no caso. Entra numa final, faz 2 gols, podendo ser agora o último título dele com o Flamengo, né? E essa janela vai ser decisiva para ele. Então, para mim, pode acabar de uma forma muito bonita a temporada do Flamengo no modo geral. Eu acho que, lógico que o Galo é um time que, o Galo historicamente tem viradas, o Galo é um time que meteu 3-0. Eu acredito, né? Eu acredito, meteu um 3-0 no River. Mas, gente, é um Flamengo do outro lado. Eu não acredito de forma alguma que o Galo vai conseguir reverter. Chico Garcia, qual é a sua perspectiva? É isso, Renata. O Galo pode fazer o jogo da vida. O problema é que, do outro lado, tem o Flamengo que já tem uma vantagem significativa e que renasceu na temporada, tem jogado bem, venceu até no meio da semana com reservas no Cruzeiro. O Felipe Luiz é impressionante. E o Flamengo ainda tem uma mística, né? De ter jogadores identificados, começando como técnico, às vezes auxiliares e conquistando títulos. Vou lembrar do Carlinhos lá em 92, o próprio Jaime de Almeida em 2013, o Andrade em 2009, jogadores ídolos que chegam ali e conquistam títulos. O Felipe Luiz, talvez a gente não imaginasse que fosse ser técnico do profissional tão agora, mas a diretoria acabou mudando, especialmente porque no ano passado insistiu com o Sampaoli e ele já tinha perdido o elenco, o time não estava jogando bem e terminou o ano sem títulos, né? A diretoria chegou num momento que fez a leitura correta. Olha, o Tite não está conseguindo tirar mais nada desse elenco, os resultados, o desempenho, a pressão está muito grande. E aí eles apostaram no Felipe Luiz, que eu até imaginei como prematura na época, porque pensei assim, caramba, o Felipe ele sempre mostrou uma grande capacidade. Mas e o risco de você antecipar etapas, né, e processos? Mas o Felipe se mostra cada vez mais pronto para o desafio, não só por uma questão, eu sempre bato nessa tecla, da gestão de grupo. Ele não é só amiguinho dos caras, ele reinventou o time está mais organizado e tem o fato dos caras correrem mais por ele, porque é um cara muito bem quisto no elenco. Então, assim, pela vantagem do Flamengo, pelo que o Flamengo vem jogando, é que eu não acredito que o Galo reverta. Agora, o Felipe Luiz comandando o Flamengo, eu concordo muito com você, tem alguns jogos que são emblemáticos por decisões diferentes. Quando ele tem um jogador a menos, o Bruno Henrique expulso aqui na casa do Corinthians, e ele coloca o Fabrício Bruno, ele refaz o time, ali ficou claro que ele tinha uma noção do que fazia. Sim. Outra coisa, ele foi jogar com o Inter, não com o time todo titular, fez um jogaço, um laicá, o tempo inteiro ofensivo, não era o jogo mais importante. Eu pensei, bom, ele vai dar uma segurada, porque tem a Copa do Brasil. Aí ele recebe o Galo em casa com a sua torcida, faz um 3-1 que estava quase sendo 3-0. Um detalhe, aquele gol do Allan Kardec. Então, em jogos decisivos, o Felipe já mostrou que ele tem competência. Lembrando que quando ele assume o Flamengo, ele também já ganha do Corinthians, 1-0 ficou curto, poderia ter sido bem mais. Então, é um cara que já mostrou que para partidas que são importantes, Ronaldão, ele está preparado sim. Se vai ganhar ou não é outra história, mas até agora está fazendo bonito. E o futebol, na minha época, ele praticava milagres do futebol, né? E tinha um tempo em que se falava, na época do Denilson, que o futebol era uma caixinha de surpresa. Só na época do Denilson. E hoje em dia, na época do Denilson. E hoje em dia é o quê? É uma cartilha já desenhada pela CBF. Uma cartilha. E vou explicar o porquê pra vocês. Do céu, cara. Vocês estão rindo, mas vocês esqueceram. O que a gente esqueceu? A arbitragem. O regulamento foi rasgado. Nossa Senhora. A arbitragem, que meu pai do céu. Era pra estar o Corinthians. A gente duvidou de tudo aí. E aí teve aquele monte de juízes pra geladeira voltando. Parecia um pinguim, parecia uma festa com um pombo regado há muito tempo. Rafael Claus será o árbitro da final. Bom árbitro. Mas a cartilha já está desenhada. A verdade é essa. Pelo fato de que
E quando teve todo aquele tumulto, vocês vão lembrar comigo aqui, porque essa cabeça aqui de tartaruga é para 100 anos mesmo. Esse cara... 100 anos mesmo aqui, eu não esqueço. Porque teve o quê? O que teve nesse meio? A dispensa de um cara que foi técnico da seleção brasileira para desviar o foco no momento que se mudaram a tabela e que tudo aconteceu. Lembra? Um juiz que foi lá na arena que não teve segundo tempo. Vocês lembram disso? Eu vi Sul-Americana terminar o primeiro tempo dando título para um time aqui em São Paulo. Mas um tempo todo sendo picotado. Um tempo todo sendo picotado, jogado no lixo. Vamos começar a gravação de novo? Então, eu vejo. Tá gravando, né? Tá gravando. A gente eu até acho legal agora para falar com a torcida do Galo, que eles brigam comigo. Tudo bem que lá no Sul, o maior de Minas, maior de Minas. Lá no Sul, maior de Minas. Lá no Sul, o maior de Minas é o Cruzeiro. Agora, falando aqui pra torcida do Galo, vocês têm que ir lá mesmo mostrar que vocês torcem pro Galo. Vocês têm que gritar desde o começo da partida. Desde o começo da partida. Porque você acredita? Desde a Savassi lá. Vocês têm que descer ali já gritando. Acredito, porque eu vou estar aqui também com vocês, gritando da mesma forma. Porque eu sou contra essa cartilha 2024 da Copa do Brasil. Eu sou contra também. Você reprovou a geografia há quantos anos? Mas ano passado você era contra a cartilha da Copa do Brasil quando o São Paulo ganhou? O São Paulo ganhou? Ano passado. Com gol de mão, né? Tá. Ronaldo, você quer mais alguma coisa ou não? Foca no seu você quer que eu rebaixamento, fale mais alguma coisa pra você? Ou você não quer que eu fale nada? A cartilha está aí. 2024 tá aí. Galo, tá aí. Agora vocês vão fazer o quê? A diferença. Vai lá e torce, briga e grita toda hora pra CBF. Eu acredito! Dedê, é pra você agora. Continua. E aí, alguma coisa a acrescentar ou a contestar nessa história? Liga pra mim o Sul a Minas, por favor. Liga pra mim aí, liga. Eu já acho que o Galo é o maior do sul de Minas. Eu já acho que é do sul de norte de Minas. Tem, é verdade. Extrema, sabe que Extrema passa por lá? Extrema. Mas quem é o favorito pra ganhar? Essa era a pergunta, irmão. Quem é o favorito pra ganhar o título? Lá em 2012. Deixa eu falar pra você. Na cartilha da CBF a cartilha, o regulamento foi rasgado. O que é pra ganhar, irmão? A Renata falou o Galo que é pra ganhar? Vocês não prestaram atenção, gente. A Renata falou uma parada ali da inteligência do Felipe Luiz, na alteração de Gabigol que ele tirou lá do Bruno Henrique, foi expulso. E aí ele entende do negócio. Aí, qual que é a expectativa para Felipe Luiz o ano que vem? Você contando com o time total, Luiz Araújo, Cebolinha, o Arrascaeta que tá se arrastando. Pedro, Arrascaeta. Mas que estratégia teve mesmo? Meu Deus não, pera, do céu. você falou que o Felipe Diniz teve uma estratégia. Peraí, o atacante foi expulso, coloca quem? O Arrascaeta. O resultado é seu. O Arrascaeta falou assim, eu tô jogando com o meu joelho aqui na sofrência. Sacrifício. No sacrifício que eu quero estar nesses momentos decisivos. E não tá 100%. Você imagina os caras, todo mundo 100%. E aí o regulamento. Aí vem a CBF, vem a cartilha. Que lá em 2019 complicou a vida do time maior do sul de Minas. É o maior de Minas. E aí fica complicado. Em 2012. E aí em 2012, que não teve o segundo tempo. Vou fazer você lembrar também uma falta que teve aqui. O que tem a ver Sul-Americano com a CBF? Uma falta que teve aqui na As arena. armas do rubro-negro para o jogo contra o Galo é o setor defensivo. A melhor defesa é o ataque ou o melhor ataque é a defesa? No futebol, é difícil assumir uma das duas máximas como verdade absoluta. Afinal, a resposta sempre vai depender da qualidade do elenco e da filosofia do comando técnico. Quando o assunto é o Flamengo de Felipe Luiz, pelo menos como visitante, a resposta é bastante clara. Como não poderia deixar de ser, a atmosfera rubro-negra está totalmente voltada para a final da Copa do Brasil, domingo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. No jogo de ida, disputado aqui no Maracanã, o Flamengo venceu por 3-1 e tem uma vantagem a ser administrada para ficar com a Copa do Brasil pela 5ª vez na história. A julgar pelo retrospecto do Flamengo de Felipe Luiz, defensivamente atuando como visitante, o título está no papo. Afinal de contas, em 4 jogos fora de casa com o novo treinador, o Flamengo só sofreu um gol. Bahia, Corinthians, Inter e Cruzeiro, somados, chutaram 56 vezes contra o gol de Rossi. E somente o atacante colorado, Ener Valencia, e mesmo assim, aos 44 do segundo tempo, fez gol neste Flamengo visitante. Maior compactação, aumento de concentração, as entradas de Léo Ortiz e Everton Araújo, entendimento da proposta dos adversários, tudo isso pode ajudar a explicar tamanha solidez. Até mesmo, por que não, os habituais e estratégicos elogios ao adversário.
Primeiro, respeito máximo pelo Atlético, pelo grande time, finalistas da Libertadores. Tem um grande treinador, joga um grande futebol, sabe muito bem o que fazem, vai ser muito complicado, como eu falei. E estamos muito longe ainda dessa taça, do mesmo jeito que eles também estão. Então, assim, para mim está 50-50 e vamos ter que fazer um jogo muito sólido. Se no domingo, nos 90 minutos mais importantes da temporada, o Flamengo sofrer a mesma quantidade de gols de todos os jogos como visitante, sob o comando de Felipe Luiz, a Copa do Brasil vai para a Gávea pela 5ª vez. 11h56, estamos de volta com troca de passes, hein? Deixa eu falar um pouquinho sobre Flamengo e Atlético, trazer as informações dos nossos repórteres primeiro, depois a gente conversa mais sobre o jogo. Começando com as informações do Flamengo, a Sofia Miranda acompanhou o dia rubro-negro e traz as informações pra gente agora. Fala, Sofia! Fala, Felipe, muito boa noite para você, para todos os amigos do Troca de Passes. Depois da vitória em cima do Cruzeiro pelo Brasileirão, o Flamengo segue a preparação para a grande final da Copa do Brasil, que vai ser disputada domingo em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-1, então pode perder por até um gol de diferença, que ainda assim se torna pentacampeão da Copa do Brasil. Para esse jogo, ao que tudo indica, o técnico Felipe Luiz vai ter as voltas dos 5 jogadores que ficaram aqui no Rio de Janeiro, não enfrentaram o Cruzeiro, para se recuperarem de desgaste físico. São eles Wesley, Léo Ortiz, Gerson, Arrascaeta e Gabigol. O Felipe Luiz disse na entrevista coletiva pós-jogo que tem a esperança também de ter à disposição De La Cruz e Luiz Araújo, 2 jogadores que vinham se recuperando de lesões. Bruno Henrique e Pulgar, que não jogaram o primeiro jogo da final no Maracanã porque estavam suspensos, também aparecem como opções. Eles enfrentaram o Cruzeiro ontem. O Bruno Henrique, inclusive, foi capitão do time, ele que está sendo investigado por suspeita de manipulação de um jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, suspeita de envolvimento em esquema de apostas. O Bruno Henrique não foi indiciado, está liberado para jogar normalmente. Falando um pouquinho sobre a preparação, sobre a programação do time, o Flamengo treinou hoje à tarde aqui no Ninho do Urubu, amanhã treina pela manhã, sábado também treina pela manhã e depois do treino de sábado viaja então para Belo Horizonte, onde domingo disputa a finalíssima da Copa do Brasil. É o Flamengo tentando chegar ao pentacampeonato da Copa do Brasil. Essas são as informações do Flamengo. A gente vai seguir por aqui durante todos esses dias até a grande decisão. Eu volto com vocês. Um abraço. Valeu, Sofia. Obrigado, hein? Obrigado pelas informações. Vamos agora com as informações do Atlético. Roger Cazé. Chega mais, Roger. Ei, gente, o Atlético iniciou hoje, de fato, a preparação na Cidade do Galo para essa partida decisiva pela Copa do Brasil. O time ontem perdeu para o Atlético Goianiense, jogando no Campeonato Brasileiro, e agora, de fato, volta as atenções para a grande decisão no próximo domingo na Arena. No jogo de ontem, contra o Atlético Goianiense, o Galo acabou sendo derrotado, mas o técnico Milito fez a escolha de poupar titulares. Os principais jogadores do Atlético, Hulk, Everson, Paulinho, sequer viajaram para Goiânia para essa partida, ficaram em BH, sendo poupados de fato pelo treinador. Rubens foi o único jogador que foi titular naquela partida contra o Flamengo no jogo de ida e foi titular também novamente. Estava entre os 11 iniciais e isso dá até a expectativa de que ele possa não ser titular no próximo domingo. Zaratio, que se recuperou de uma lesão e pode estar à disposição, está, na verdade, à disposição do técnico Milito e pode ser titular no próximo domingo. O Atlético precisa perdeu por 3-1 no jogo de ida no Maracanã, então precisa fazer pelo menos 2 gols de diferença, uma vitória por 2 gols para levar a decisão para os pênaltis em busca do tricampeonato. Para isso, o Galo vai ter o apoio da torcida, que já esgotou todos os ingressos na Arena e vai fazer uma no tal do Eu Acredito, realmente querendo a classificação, querendo garantir o título mais uma vez na temporada. Valeu! Obrigado. Giovana Pires, né, falando com a gente. Roger Cazé tá dormindo essa hora, né? O horário dele já terminou. Deu, né? Por isso a Giovana Pires. O problema não é ele ou a Giovana, o problema é quem colocou o nome errado para te lascar aí, cara. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, então? Essa informação, até que ponto pode ser importante, apesar de toda a inatividade, de De La Cruz e Luiz Araújo, hein? A possibilidade, o Felipe Luiz disse isso na entrevista
pós-jogo contra o Cruzeiro, a possibilidade de os dois serem relacionados para o jogo do fim de semana, hein, Mansur? Acho que a primeira coisa, ele colocou 2 nomes novos na mesa para tentar embaralhar as peças, né? Que aí o outro lado, o lado do Atlético já... Mas de certo, o Milito também, experiente como sabe que iniciar o jogo eles não vão. Né? Me parece muito improvável. Pelo tempo de inatividade. A não ser que eles estejam sendo muito preparados e a comissão técnica do Flamengo tem uma enorme certeza sobre a condição dos dois. Então, acho que para começar o jogo permanece a mesma dúvida. No lado do Atlético, aparentemente, até pelo rendimento também, e para devolver o Arana à sua melhor função, a gente está imaginando o Rubens fora, Zarate, ou numa outra hipótese, que talvez seja, para começar, menos provável, que é o Allan Kardec, mas enfim. E como o Felipe Luiz vai planejar o jogo, com o Gerson na ponta, para ter um quarto meio-campista, com o Gerson permanecendo e apostando nos velocistas para jogar as costas da pressão, ou se ele vai apostar que o Atlético vem com o Allan Kardec e responde a isso com um terceiro zagueiro. Também acho uma possibilidade nesse momento, talvez mais remota. Até porque acho que o Felipe não jogou nenhuma vez com 3 zagueiros, né? Ele adotou ao longo de jogos, né? O jogo do Corinthians em Itaquera. Não, né? Não, começando não. Começar não, né? Vou até checar, mas não. Então, acho difícil, né, mudar a estratégia assim para a decisão do campeonato, algo que até aqui não fez em nenhum início de jogo. Mas essa dúvida, acho que principal é do Atlético, né, na questão da escalação ou não do Arana com o Rubens, né, como foi no último jogo, ou da colocação, de repente, de um cara da posição como o Zarate. Eu fico pensando, se fosse o Felipe, eu estaria torcendo para ele pôr Rubens e Arana de novo, né? Eu também. Porque, lógico, você colocar um Zarate, qualquer outro jogador com essa característica mais ofensiva, ele pode trazer uma característica que trouxe um pouco do segundo tempo, apesar de já ser um segundo tempo, que tudo muda, né? Mas o Atlético, ele precisa de um resultado que não é possível, mas não é fácil de você tirar, principalmente se deixa o tempo passar e você não faz um gol, de repente, um pouco mais rápido. Então, mas acredito, não somente o Rubens acabou jogando, porque tinha que jogar um lateral nesse jogo do Brasileirão, queira ou não, né? O Arana entrou depois, né? Mas deve ser, eu acredito muito no Arana, vindo realmente de trás na dele, o que traz de melhor nesse sentido. E o Felipe, ele só não vai colocar um Arrascaeta, que eu acredito que vai, como ele pôs aqui, se tivesse realmente algo assim que fala, poxa vida, eu não tenho, né, condição de colocá-lo, o mínimo e a mesma coisa do De La Cruz com o Luiz Araújo, porque se eles jogarem 50% do que eles podem, já podem acrescentar muito. Mas não para iniciar, né, Alex? Não, para iniciar não. É muito tempo, principalmente o Luiz Araújo também, muito tempo parado, vindo de lesão muscular, é pouco provável. Mas pela característica, acho muito provável que se o Luiz Araújo estiver mesmo à disposição, que vai jogar. Né? Vai entrar no decorrer do jogo. Sim, porque ele é um cara de velocidade, a característica né, Alex? É o jogador que talvez sinta menos a parte física do que o jogador de meio campo como o De La Cruz. Só que é um jogo, de certa forma, indigesto para um cara que vai ter que voltar de lesão e correr atrás de um Arana. Né? Teoricamente, a gente pensando assim, lógico que ele pode voltar por dentro algumas vezes e tudo. Mas é óbvio que se vai um jogador desse pro banco, ele tem muito a acrescentar, né? Que se ele joga 10 minutos, cara, ele pode criar meia dúzia de chances num jogo onde ninguém criaria. E é lógico que você ter essas opções... As armas do rubro-negro para o jogo contra o Galo é o setor defensivo. A melhor defesa é o ataque ou o melhor ataque é a defesa? No futebol, é difícil assumir uma das duas máximas como verdade absoluta. Afinal, a resposta sempre vai depender da qualidade do elenco e da filosofia do comando técnico. Quando o assunto é o Flamengo de Felipe Luiz, pelo menos como visitante, a resposta é bastante clara. Como não poderia deixar de ser, a atmosfera rubro-negra está totalmente voltada para a final da Copa do Brasil, domingo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. No jogo de ida, disputado aqui no Maracanã, o Flamengo venceu por 3-1 e tem uma vantagem a ser administrada para ficar com a Copa do Brasil pela 5ª vez na história. A julgar pelo retrospecto do Flamengo de Felipe Luiz, defensivamente atuando como visitante, o título está no papo. Afinal de contas, em 4 jogos fora de casa com o novo treinador, o Flamengo só sofreu 1 gol. Bahia, Corinthians, Inter e Cruzeiro, somados, chutaram 56 vezes contra o gol de Rossi. E somente o atacante colorado, Ener Valencia, e mesmo assim, aos 44 do segundo tempo, fez gol neste Flamengo visitante. Maior compactação, aumento de concentração,
as entradas de Léo Ortiz e Everton Araújo, entendimento da proposta dos adversários, tudo isso pode ajudar a explicar tamanha solidez. Até mesmo, por que não, os habituais e estratégicos elogios ao adversário. Primeiro, respeito máximo pelo Atlético, pelo grande time, finalistas da Libertadores. Tem um grande treinador, joga um grande futebol, sabe muito bem o que fazem, vai ser muito complicado, como eu falei. E estamos muito longe ainda dessa taça, do mesmo jeito que eles também estão. Então, assim, para mim está 50-50 e vamos ter que fazer um jogo muito sólido. Se no domingo, nos 90 minutos mais importantes da temporada, o Flamengo sofrer a mesma quantidade de gols de todos os jogos como visitante, sob o comando de Felipe Luiz, a Copa do Brasil vai para a Gávea pela 5ª vez.